Tudo bem com vocês? Uma boa tarde. Hoje o tema da nossa live será relacionamentos abusivos. Eu vou esperar aqui o Instagram notificar que a gente está ao vivo, esperar aqui o pessoal entrar, se organizar. Bom, olá, Celi. Tudo bem com você? A primeira da live. Vou pedir para você já me auxiliar. Como é que tá o som, a imagem? Como é que vocês estão recebendo aí o áudio? Tá chegando bem? Tá com atraso? Esperando aqui vocês me darem um alô. Hoje o tema é bem pertinente, algo que as pessoas precisam, né? Eu acredito que é muito importante esse tema, até porque é algo que a gente acaba vivendo relações, vivendo em situações onde parece que a gente não tem força, ou até porque a gente não reconhece mesmo, né? A gente vai vivendo, né, com algumas vivências e acreditando que isso é sempre muito natural, até quando a gente começa a ouvir a falar, né, sobre o assunto. Ah, que a Sueli falou que tá tudo bem, que bom. Deixa eu fixar aqui o comentário para vocês. Isso, para quem for entrando. Isso. Boa tarde, Érica, tudo bem, Fabi? Então, o que acontece? Nem sempre quem está vivendo uma relação abusiva, uma relação tóxica, né? Que hoje o pessoal fala muito desse termo, não sabe ou às vezes não quer olhar para essa situação, porque às vezes é uma situação dolorosa, e aí acaba deixando de lado, né? Quando a gente fala de relação tóxica, o que vocês imaginam, né? Então, já imagina alguém, né, com aquela máscara, né, de tóxica, né, para não respirar aquele ar tóxico, mas olha só, por que eu quero que vocês, por que eu trouxe esse exemplo até bizarro? Então imagina aquela vivência, né, em guerra, né, guerras tóxicas, e a pessoa com aquela máscara, né, para se proteger. E aí quando a gente fala, né, de relacionamento abusivo, a gente pensa muito no outro, né, o que o outro, né, tá fazendo com essa pessoa, o que o outro, né, tem aí essa, vamos dizer, aquela responsabilidade. E aí o que eu quero trazer para vocês hoje na live é assumir a responsabilidade de você estar vivendo nesse relacionamento. Primeiro, vou ajudar vocês a identificarem o que seria, né, o que é essa toxicidade, né, esse abuso. Se a gente for olhar qual é a terminologia da palavra abuso, é usar em excesso. Então, o que está em excesso aí? E toda vez que a gente fala de excesso, tem uma falta. O que será que faltou que agora está sendo usado em excesso? Então, qual foi o amor, né, que não teve uma falta desse amor, né, dessa relação, que agora isso é usado em excesso. Então, antes da gente entrar na pauta principal, porque assim, a maior das questões assim que a gente vai olhar para essas relações tem uma dinâmica lá com as raízes, né, que é com os nossos pais, sim. É a origem, né? A origem que a gente, né, são os primeiros exemplos que a gente viveu. E lembrando sempre que a gente não aponta o dedo para os nossos pais, para quem fez a função materna e paterna, mas sim a forma como você interpretou todo esse amor, que nem sempre foi dessa maneira, só que foi assim que você foi construindo o amor. A criança, ela vai aprender a se sentir amada, a desenvolver o amor próprio pela maneira como ela é tratada, pela maneira que ela se sente que o pai e a mãe, né, faz ali um carinho ou que tem uma relação saudável ou não, o exemplo, né? Então, os exemplos de relações também são muito importantes. Então, qual foi o exemplo que você teve do casamento dos seus pais, da relação dos seus pais entre eles, como que foi as histórias? Então, tudo tem uma relação por você, né, estar vivendo numa relação que tem um excesso. E esse excesso, às vezes, é um excesso de amor, tem um desequilíbrio. Só que aí quando eu trago, né, esse exemplo da máscara, então uma relação tóxica, primeiro, o que acontece? Tem uma raiz de que você não consegue perceber, porque é totalmente inconsciente, mas o primeiro abuso que é permitido é você que está se permitindo a estar nessa relação. Até porque, às vezes, você não sabe o limite. E essa live, ela tem muito, vamos dizer, tem um link muito grande com a live que eu fiz com a Michelle. Ela tá até gravada aqui no Instagram.
São as mulheres que amam demais. E se eu amo demais, em algum momento, eu amo demais o outro, mas eu não consigo me ver. Então, essa primeira, né, as mulheres que estão vivenciando, tanto mulheres como homens, em relações que não são saudáveis, a primeira relação que não é saudável é ela com ela mesma. Porque se eu reconheço meu valor, se eu sei, né, vamos dizer assim, de todas as minhas potencialidades, daquilo que eu acredito em mim, em relação com o meu amor próprio, com aquilo que eu vejo em mim, com as habilidades que eu tenho em mim, se eu tenho uma boa aceitação, logo eu não me permito estar em relações que não me agregam, que eu tenho que dar em excesso. Mas como eu falei para vocês, a maioria das mulheres, e é sempre mais as mulheres, porque nós mulheres, qual é o primeiro brinquedo que a gente ganha na infância? É boneca. Então, o que tem dentro da gente instalado? Qual é a programação que tem aí instalada dentro da gente? Cuidar. E esse cuidar não é que você vem para cuidar. Se você tem uma boneca, se você ganha uma boneca, você vai fazer o quê? Você vai cuidar dessa boneca. Então, a gente já tem esse condicionamento. Então, dependendo de como é essa relação que a gente tem, que a gente começa a desenvolver cuidando de todo mundo, ou como foi o cuidado que eu recebi, qual foi o acolhimento que eu recebi, como que os meus pais, né, eles tiveram esse contato, como foi, é uma relação saudável ou não? Nem sempre a gente veio de relações saudáveis, até porque os nossos pais não tinham informações. Era aquela repetição de padrão que vocês já conhecem. E eu parada aqui pensando, eu falei, o que eu vou falar hoje, né, na live? E aí eu falei assim, nossa, tem tudo que eu trago para vocês, se a gente for fazer todo um movimento de alinhavar, fazer um link com tudo que eu abordo aqui sobre se priorizar, se colocar como muito ter a sua individualidade, vamos dizer assim, nas relações, tudo está atrelado com o amor próprio. Porque é aonde se desenvolve todos os seus comportamentos, se eles são funcionais ou não, tem muito a base, a raiz está no amor próprio. Então, muitas das coisas que às vezes você escuta eu falar aqui, às vezes vai ser até muito repetitivo, porque qual é o movimento que a gente precisa fazer em primeiro lugar para que eu tenha boas relações, para que as minhas relações sejam de troca, com equilíbrio, trocas saudáveis? Eu preciso desenvolver essa relação primeiro, uma relação boa comigo. Então, me desidentificar, qual é o movimento que eu faço hoje, a minha adulta? Me desidentificar de tudo aquilo que eu vivi na infância. Tudo foi muito importante, tudo te trouxe até aqui. Só que chega uma hora que essa programação que você tem internamente, ela não rende frutos saudáveis, porque sempre são situações que machucam, que vai trazer aí um sofrimento, e aí você acaba por não entender. Aí muitas, né, falam, como que eu vou terminar uma relação, como que eu sei até onde ir, até onde é saudável ou não, até porque tem uma expectativa. Eu espero, eu faço muito, eu entrego muito para o outro, para que esse outro faça por mim. Então, se eu entendi que lá na minha infância eu precisei fazer muito, ou eu precisei me sentir ali, eu precisava fazer algo para eu ser amada, para eu me sentir notada, o que eu vou fazer? Eu vou com essa mesma programação para as outras relações. Relações de trabalho, relações afetivas, em relação à amizade ou amorosa. Então, eu vou fazendo demais. E quando eu me dou conta que eu estou nessa situação de fazer demais, quando é como se eu vou adoecer, o meu eu começa a gritar. Assim, eu não consigo ser eu na minha relação, e aí eu vou começando a me identificar com algo lá fora, eu começo a adoecer. Existem evidências que até então a minha vida estava muito bem, tudo em harmonia, começo a adoecer, a situação no trabalho começa a pesar, e aí você começa a ter um olhar que as situações, quando você não se decide, quando você não se resolve, o entorno, o seu ambiente vai falando com você. E a gente sempre está falando da linguagem da casa, a linguagem do seu corpo, então todos esses excessos escondendo essa falta. Então, o que realmente a gente precisa fazer hoje para sair dessas relações
onde eu preciso que o outro me ame, onde eu preciso ser aprovada, onde eu preciso ser reconhecida. Então, a primeira relação que precisa ser vista é com você. Então, é esse ar que você está respirando, tudo isso que está chegando para você, todas essas situações que acontecem, que a gente acha que são coincidências, por que hoje aconteceu isso, eu encontrei alguma pessoa, os sinais, você vai percebendo que a vida vai chamando a sua atenção para você começar a olhar para você, porque tem muita distração, a gente se distrai com o problema do outro, a gente fica nesses movimentos porque logo a gente não é importante. Então eu fico numa relação porque eu me escondo, eu não olho para as minhas sombras. E quando a gente está em relacionamentos que são muito abusivos, são tóxicos, né? A gente não entende que a gente mantém essa dinâmica. E muitas de nós, às vezes, muito controladoras. Porque é dessa forma que você dá conta de ficar num relacionamento. Às vezes, eu vou dar um exemplo do ciumento, e o outro que, né, que tá ali no topo, né? Então, não vou falar da personalidade narcisista, mas sempre tem um ciumento, mas tem um outro que ele gosta. Então, a mulher que é muito ciumenta e aquele homem, ele se sente amado pelos ciúmes. E quando essa mulher, ela começa a olhar para ela começa a fazer o movimento de se conhecer, de deixar, né, tirar o outro do pedestal, né, sabe aquele desequilíbrio na relação? Ela começa a olhar mais para ela, o outro, ele sai daquela situação. Às vezes ele nem sabe mais como ser ele, porque qual que é o movimento que ele tem ali para se manter numa relação, para que aquela relação vá, né, para frente, para o futuro? Ele tem que ter essa dinâmica, e a gente chama isso do triângulo dramático, né? Então, se tem um ciumento, tem um outro que ele precisa se alimentar dessa situação. Então, eu tenho a ciumenta, só que se esse outro ele vai buscar cuidar da vida dele, fazer as coisas dele e não dar mais tanta atenção para aquela que tem os ciúmes, o que vai acontecer? Sai de cena, né? Acaba-se a situação. Então, sempre um vai manter o outro. Então, por isso que é importante a gente buscar esse olhar para as nossas questões. Enquanto eu estou olhando para mim, eu tenho vou buscar, né, me amar, reconhecer o meu valor, eu não mantenho mais essas relações. Então, por isso que existe muito da nossa permissão. Eu permito o outro gostar de mim até onde eu gosto de mim, né? A Fabi está colocando aqui. Pri, faz muito sentido. Nas amizades também somos abusivos. E também buscamos esse. Sim, porque é uma dinâmica. É como você aprendeu a amar. E quando a gente vai se mantendo nessas relações, essas relações elas aparecem no trabalho, né? Aqui eu coloquei relacionamentos abusivos, mas é no geral. Isso acontece nas amizades, né? Aquele que mais ouve e tem um que mais fala, só o que é o ouvinte da história, e aí tem aquele que só quer falar, só quer ele ser visto. Tem situações de chefe, né? De chefe com colaborador. O colaborador faz, nunca é reconhecido, mas está ali sempre reclamando. Então, hoje eu quero trazer para vocês esse olhar para que vocês olhem para se responsabilizar. Porque o outro, a gente está onde a gente se... Vamos dizer assim, a gente está onde a gente se coloca, né? Então, se eu quero estar nessa situação, eu quero receber algo de alguém, o que eu preciso fazer? Esse amor que eu quero receber do outro, esse respeito, esse valor que eu quero que o outro me dê, ele primeiro precisa partir de mim. Porque se eu ficar buscando muito lá fora aquilo que eu preciso olhar para mim, e nem sempre eu vou conseguir tampar esse buraco, esse vazio emocional que eu não tive lá, que não me viram na infância. Tem coisas assim que eu vou precisar olhar e falar assim, eu não tive mesmo, mas agora eu vou fazer por mim. Eu vou ser a adulta que a minha criança não teve. E o que a gente fica fazendo na vida? Sempre tirando a casquinha da nossa ferida, se retraumatizando. Então eu vou estar em um lugar onde o meu pai, né, já esteve, onde a minha mãe já esteve, mas é algo que é conhecido. É muito doloroso, mas é aquilo que eu conheci. Então sempre que a gente está vivendo situações incômodas, a gente vai precisar olhar para a nossa postura, para o nosso comportamento,
porque aí sim a gente pode se responsabilizar, suportar toda a culpa que vai chegar, porque chega muita culpa, para que a gente possa seguir fazendo diferente. Aqui, deixa eu ver aqui. Eu não consigo identificar se estou em um relacionamento abusivo. Ele não confia em mim por nada e fico muito confusa emocionalmente, pois nunca dei motivo. Mas ele desconfia até da própria sombra. Então, quando a gente fala, né, foi importante, Lau, você ter colocado aqui, porque como que a gente sabe se aquele relacionamento tá sendo em excesso, né, tá sendo muito abusivo, tá sendo tóxico? Quando não se tem mais o respeito, quando você não pode ser você, sabe como se você tem que pedir licença para ser você? Quando tem um excesso de individualidade, porque a individualidade ela é em equilíbrio, tudo tem que ser em equilíbrio. Mas quando a pessoa está numa individualidade muito grande, quando só ela é a voz daquele relacionamento, só os desejos, né, as vontades daquela pessoa, né, tem a prioridade. E aí você não pode ser você precisa ser igual uma massinha de modelar. Você tem que ficar se modelando para estar nessa relação. Então, não, se eu fizer assim, não, como que será que ele vai acordar hoje? Eu tenho que sair pisando em ovos. Quando você percebe que você não pode ser você, você não tem espaço para ser você, é onde é um ponto de alerta. E aí da desconfiança. E aqui, ele é muito calado, acontece muito, vamos ver aqui, dificilmente um relacionamento assim dará certo. Muita desconfiança, tem muitas questões aí de controle. É como se a pessoa ela precisa saber de todos os seus passos, porque só quando ela tem todo esse movimento, ela quer saber onde você está, ela te liga toda hora, sabe? Toda essa tentativa de controlar, de saber onde você está, é muita insegurança. Olha só como foi importante a sua pergunta lá, ó, gratidão por ter feito. A gente acha que quem, né, fica só nesse movimento, por exemplo, vou pegar o seu exemplo já que você abriu a história. Você acredita que às vezes você é a mais insegura, mas às vezes o ciumento é o mais inseguro da relação. E não aquele que tá numa outra, não, mas será? Né? Será que eu tô num relacionamento abusivo ou não? Se já tem uma dúvida, tem aí uma sementinha. Mas esses ciúmes em excesso é uma tentativa de controlar. Então ficam dois inseguros, um que é ciumento, que fica naquela insegurança, eu não sei se ela me ama, será que ela vai me trocar? Tem a insegurança e tem aquele que fica, né, no pedestal e o outro tá ali, né, com aquele medo, com aquela insegurança. Por mais que seja desconfortável ser a pessoa, né, que o outro tá ali desconfiando, mas um retroalimenta o outro. Então, eu também sou insegura, então eu preciso que o outro venha falar qual é o meu valor. Nossa, olha como ele gosta de mim. Tem gente que tem muito isso. Aí ele é muito ciumento, ele gosta muito de mim. E os ciúmes, ele vem falar muito de insegurança. Então, a qualquer momento eu vou ser trocado. E tem um perfil, né, que a gente fala, né, um traço, né, de caráter, que tem essa desconfiança, que já nasce com essa desconfiança. É uma dor. Por isso que é importante a pessoa se conhecer, porque se eu tenho a dor da traição, da injustiça, que em qualquer momento eu vou ser trocado, quando eu percebo que o outro vai fazer algum movimento e quando eu não consigo me valorizar, e eu sinto que qualquer hora vai ter uma pessoa aqui que vai ocupar o meu lugar, logo eu preciso saber. Isso é do meu traço? Isso é meu? Isso é uma neurose minha? Isso é uma dificuldade de olhar para mim com amorosidade? Então, a Lau colocou, eu me coloco nessa situação e não consigo sair. Tenho crises de ansiedade por conta disso. Sim, porque muito provavelmente, como que será que foi que você aprendeu a se sentir amada? Como que você se sentiu amada lá quando você era criança, até os seus 7 anos de idade? Você sentia que, né, a sua mãe te acolhia, tinha uma rivalidade, você era muito mais próxima do seu pai do que da sua mãe. Já logo depois de você já nasceu uma irmã ou nasceu um irmão. Então tudo são as suas interpretações. E aí o que você acredita? Que se você sai dessa relação, algo de muito perigoso pode acontecer, né? Algo catastrófico. Nossa, se eu sair dessa relação, que é uma pessoa que me ama, que me coloca num pedestal, o que eu vou fazer? Então você percebe o quanto você já se tornou dependente?
Então nunca é um ou outro o errado da história, mas o quanto você se permitiu estar aí. Até porque às vezes você aprendeu que o amor com sofrimento, amor e controle, mães muito controladores, né? Mães controladoras, pais controladores, causam essa desconfiança e insegurança no filho. Aquela mãe que não solta o filho para o mundo, que acha que tudo de terror, né, de catastrófico pode acontecer com a criança, essa criança ela não confia nela, então ela vai buscar uma segurança fora. Então hoje, Lau, muito provavelmente que você tenha segurança de estar nessa relação. Essa relação, ela não é saudável, mas ao mesmo tempo ela te traz um alívio, porque foi assim que você entendeu como é ser amada. Tem um controle. E sabe o que acontece? Sabe essas relações relâmpagos que acontecem hoje? Então conheceu no aplicativo de namoro, aí já começaram a se relacionar, a sair, aí começaram a se encontrar, e aí já começaram a dormir juntos na semana e final de semana, e quando vem já estão morando juntos. Esses relacionamentos relâmpagos, sempre tem um que vai controlando a relação e a dinâmica de criar uma intimidade rápida demais. Sempre que você está numa relação que o outro ele tende a criar uma intimidade rápida com você, é uma necessidade que ele tem de controlar. Logo eu estou aqui, eu não vou dar espaço para outra pessoa, e aí já começa a morar junto e aquilo fica um relacionamento que não é saudável. As relações elas precisam de espaço, tem que ter um namoro, tem que se conhecer, né? Primeiro ficam, aí gosta, aí começa a namorar, e aí, sabe, tem que ter toda essa etapa, esse passo a passo. Agora, quando a pessoa ela é muito dependente, ela é muito insegura, ela vai buscar construir uma intimidade rápida demais, porque ela não dá espaço para que outras pessoas, que essa pessoa possa conhecer, né? Outras pessoas, porque você está no aplicativo, né? Você tá ali, cheia de contatinho. Eu não vou dar espaço e eu já vou ficar ali com ela. E a pessoa fala, nossa, encontrei meu príncipe encantado. Ele já quer morar comigo, ele fala que me ama. Corra dessas relações, até porque a paixão, ela tem data de validade. Às vezes você acorda depois de 8 meses, 1 ano de relacionamento, o que eu estou fazendo aqui? Então, tomei muito cuidado, né? A Fabi coloca, falta de afeto dos pais. Hoje fico tentando me lembrar e não lembro de ter esse relacionamento com os meus pais. Então, na verdade, às vezes você não vai conseguir ter essa lembrança, essa memória, mas olhando para os seus relacionamentos atuais, o que pode acontecer? Pode dar pistas para a gente de como foi. E aí você já complementa aqui, minha mãe foi sempre muito controladora. Então, quando a gente tem mães, pais muito controladores, a nossa tendência é esperar, né, ter um comportamento que o outro vai nos aprovar. Logo, se ela tinha ali muito controle, ela, né, a sua segurança era dela, porque não, eu tenho que fazer isso, porque senão minha mãe vai ficar brava. Eu tenho que chegar a tal horário, porque senão meu pai vai brigar comigo. Então, logo, eles não confiam em mim. Se eles não confiam em mim, eu preciso fazer muito para que eu seja amada, o que eu vou ter que fazer? Eu vou estar sempre sendo essa pessoa que vai atender às necessidades do outro, que vai amar mais do que o outro na relação, sempre vai estar entregando demais porque fica sem confiar nos próprios sentimentos e nas próprias sensações, porque sempre tinha alguém ali para fazer esse movimento de regulação emocional para você. Por isso que às vezes os pais precisam soltar os filhos, deixarem com que eles se frustrem, né? Entrarem em relações que eles podem, nossa, que perigoso, nossa, eu fui por ali, é perigoso, né? Olha, perdi meu celular. É importante, são vivências. Você vai educar e depois você vai precisar confiar na educação que você deu. A Lau colocou muitas fichas caindo, obrigada de verdade. E eu também agradeço muito, porque sempre quando vocês contam algo de vocês, sempre faz sentido para as outras pessoas que estão aqui. A Fabi colocou, olha, exatamente, sempre foi assim, tinha medo e fazia tudo o que ela queria. Então aí você fica sempre numa necessidade de alerta constante, esperando, não, eu tenho que atender a expectativa do outro, porque logo foi assim com os meus pais. Então, por isso que quando a gente vai na terapia, a gente, né, nós psicólogos, vamos perguntar dos pais, como que foi a relação deles,
Não dá para vocês quererem contar só o que está acontecendo agora. É claro que o que vocês querem contar que está acontecendo agora faz muito sentido, né, para a gente trazer a história, porque a queixa é o sintoma de vocês. Só que a gente precisa, né? São os sinais. Aquilo que você está vivendo hoje é um sinal para mim de uma, vamos dizer, de uma antena que está lá, que começou a emitir o sinal lá na sua raiz, que é a primeira infância. Então, se hoje você vive uma relação que não é saudável, que você não pode ser você, que você tem que atender a expectativa do outro, que você não se ama, a gente precisa olhar. Então, quando a gente olha, você vai buscar, então era assim, isso mesmo. Então, essa consciência faz com que hoje você tenha força e possa compreender, não, então aqui é um relacionamento que não é bom. Esse caminho eu não quero mais andar, até porque é um caminho conhecido, é gostoso, é confortável, eu sofro, mas eu vou. Eu tô aqui com o pé enfiado no prego, mas eu continuo porque essa dor aqui já é a minha dor de estimação. Mas aí eu vou ter que instalar o Tinder no meu celular, aí eu vou ter que começar a ir nas baladas. Olha só o desconforto. Nossa, é melhor eu ficar aqui com o meu pé enfiado no prego, porque eu já conheço, eu já sei qual que é a dinâmica. Aí eu apanho, mas tá tudo bem, eu dou um jeito. Então, olha só, eu vou me acostumando com a dor, que é uma dor conhecida, e não enfrento o novo. Não tenho aí uma expectativa de entrar numa relação saudável, né? Porque nem todos os homens são monstros, tá? E você está fazendo sentido o que eu tô falando para vocês. Lembra que tem aqui um coraçãozinho, né? Então vamos colocar aí uma reação enquanto eu tomo uma água, que hoje eu cheguei toda esbaforida, né? Então vocês coloquem aqui, tá fazendo sentido? Encaminhem também para que mais pessoas possam saber. Você que tá com aquela amiga que fala, sabe, aquele crush novamente voltou. E aí você já sabe, mas aquele crush que faz ela sofrer e só ela se dá na relação. Então é para ela que você tem que enviar essa live, para as pessoas que você ama, que você sabe que pode sofrer em algum momento. Então vamos encaminhar essa live para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo e ter consciência para buscar fazer diferente. Para criar, vamos dizer, novos caminhos neurais. Porque todas as vezes, né? Então você vai para a padaria, para o mercado, sempre no mesmo caminho, muda de caminho. Você anda de um lado da rua, atravessa e anda do outro lado. Você tá sempre com essa mesma roupa, não, troca a roupa. Sempre uso preto, hoje eu vou usar laranja. Começa a criar um desconforto interno. Você tá treinando na academia, você quer usar um aparelho, você quer revezar com outra pessoa. Vai lá, né? Fala assim, licença, posso revezar com você? Esses desconfortos, né? Sair da nossa zona de segurança, eles são muito importantes para o cérebro, né? Fazem com que a gente desenvolva novos comportamentos, novos caminhos neurais, para que você possa, né, instalar comportamentos mais saudáveis, né? Então a gente precisa entrar nesse desconforto. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando. Lau colocou. Eu tenho medo de ter amigos, pois ele fala, as pessoas têm maldade. Você enxerga isso ou se faz de sonsa? Em relação a isso, é uma forma de controle ou insegurança dele? Olha só que interessante, a projeção. A gente só vê no outro aquilo que a gente tem nele. Então, quando ele fala que as pessoas, elas têm maldade, quem é, né? Vamos dizer que um vilão reconhece o outro vilão. Então, ele tá, né, fazendo uma projeção, ele tá fazendo uma tentativa de controle, de mostrar só eu sou o bom. Eu cuido de você, olha, eu sou ciumento, mas é porque eu te amo, eu quero o seu bem. Então, em outras palavras, o que você acha que ele está querendo dizer? É controle e, ao mesmo tempo, uma insegurança, porque quando você não tem a sua individualidade, não precisa terminar, Lau, busca a sua individualidade, busca ser você. Sabe aquela pessoa que ele se apaixonou? Ela ainda existe? Ela tá aí, ela tá sufocada, mas ela existe. Porque o que acontece, o parceiro que é abusivo, ele se apaixona tanto pela sua energia de vida, pela forma como você era no início, só que aí ele vai querendo moldar você como uma massinha de modelar, que assim, eu vou te amar, mas você precisa ser dessa maneira.
Então vai buscar lá, conhecer a sua história, a história como, né, do pai, da mãe, ver como que você se sentia, quem era que era o controlador da história, para que você hoje não queira encerrar essa relação, porque sem consciência você encerra essa relação e você atrai mais do mesmo, porque você está vibrando na mesma história, na mesma energia e está no mesmo comportamento. Você só vai enxergar esses que vão ficar te controlando. A Carla colocou. E quando um está buscando se desidentificar e o outro não tem esse movimento? Quando a sua viagem não é a viagem do outro. E aí a gente fala da individualidade. Quando você está buscando muitas coisas e o outro ele não acompanha, não que isso seja errado nas relações, até porque aquilo que você gosta nem sempre o outro vai gostar e tá tudo bem. Só que tem que ter uma viagem dos dois, né? Então, se você gosta de uma coisa e o outro gosta de outra, tudo bem. Mas em que momento que vocês conseguem se encontrar? Então, mesmo quando a Carla fala, eu tô me desidentificando das histórias, Carla faz um movimento, né, de olhar para a família de origem e querer fazer diferente. E quando, mesmo ela fazendo diferente, o outro não acompanha, é como se um tá falando um idioma e o outro tá falando outro, que um não consegue se entender, aí é o movimento, né, de começar a refletir se vocês vão pegar o mesmo ônibus ou não. Deixa eu ver o que a Danda colocou aqui. As relações primárias são a base. O primeiro modelo de relação que é a base para as demais relações ao longo da vida. Perfeito, Danda, é isso mesmo. Então, essas relações que você teve com pai e mãe, com quem desenvolveu a função de pai e mãe para você, a babá que cuidou de você, a tia, a avó, né? Todo mundo que participou da sua educação até aí os seus 6, 7 anos de idade, vão fazer com que você enxergue o mundo daquela maneira. E ainda mais, se a gente for ainda mais atrás, além das nossas relações na infância, tem aí as nossas memórias transgeracionais, porque a gente repete muito e sem perceber, a gente está assim, sempre vivendo a mesma história e acreditando que ao olhar para tudo isso é assim que tem que ser, porque foi o que aconteceu com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, com a minha bisavó, porque comigo seria diferente. Se você tem consciência, você vai buscar se desidentificar. E aí, pegando um pouquinho do gancho da pergunta da Carla, quando ainda tem um muito olhando para o passado e um olhando para frente, ainda tem algo que conecta vocês. E essa conexão, quando você descobre, ou você fica, Carla, ou você vai embora. Então ainda tem uma vírgula que faz com que vocês permaneçam na relação. A Ju colocou, sou uma mãe controladora, porém vejo como zelo e não falta de confiança. Como soltar os filhos no início da adolescência com esse mundo do jeito que está? É bem difícil. E olha só, que bom, Ju, você como mãe aqui se identificando como uma mãe controladora, aquela que não confia no mundo. Mas agora, qual que é o seu movimento? É confiar na educação que você deu e não no mundo que essas crianças vão escolher estar. Até porque esses filhos, né, se você molda eles para viver no seu bairro e eles vão querer viver no bairro do lado, você molda eles para viver no bairro do lado e eles vão mudar de cidade. Então, na verdade, o que você está passando para os seus filhos precisam ser, né, os valores, mostrar que você está ali enquanto mãe e fazendo a sua parte em relação para se sentir uma mulher segura, que assume as rédeas da própria vida. Porque o que tem atrás de uma mãe controladora, de um comportamento controlador, é uma mãe dependente, é uma mãe que precisa desses filhos para poder viver. É aquelas mães que, se os filhos forem muito saudáveis, que confiam neles, o que vai acontecer? Esses filhos eles vão embora. Então, nessa sua fala, o que está aí por trás daquilo que você diz para mim é o medo deles irem embora. Então, é melhor que eu fique aqui segurando eles e não solte. Então, qual que é o movimento que é importante, o que ajuda esses filhos? É você ser uma mulher confiante, uma mulher que cuida de si,
uma mulher que tem sonhos, uma mulher ambiciosa. Tem pessoas que já nascem ambiciosas e tem pessoas que precisam despertar a ambição. Os filhos, eles são do mundo. Então, quais são os seus sonhos, quais os seus desejos de vida? Porque se preocupar muito com os filhos hoje faz com que você se distraia de você. Não que você tem que deixar os seus filhos, até porque você precisa mais ser a inspiração, um modelo saudável para essas crianças, esses adolescentes, do que querer falar algo para eles que você não vive, que aí fica muito discrepante, né? Então, a mãe fala uma coisa, mas ao mesmo tempo ela não vive aquilo que ela fala. Então, todo esse medo que você tem, que você está falando do mundo para suas crianças, na verdade, quem tem esse medo é você. A Fabi colocou. Muito, Pri, aqui total, a Fabi. E quando tem alguém que a gente ama e não sentimos merecedora? E quando tem alguém que ama a gente e não sentimos merecedora? Então, né? Então, se o outro tá me amando e eu acho que eu não mereço esse amor, você sente, você consegue olhar para você e se amar? Porque quando você acha que você não é suficiente para receber esse amor dessa pessoa, logo você acha que você não, né, não é digna. E por que você acha que você não é digna de receber esse amor? O que tem aí de errado? Nossa, meu Deus, quantas informações precisas. Aqui ela falou, boa, Carla. Pegando carona da pergunta da Carla, e se o parceiro não busca mais, ele te apoia, como fica nesse caso? Pegando carona da pergunta da Carla, e se o parceiro não busca mais, ele te apoia, como fica nesse caso? Ai, não entendi, deixa eu pensar aqui. Pegando carona na pergunta da Carla, sim. E se o parceiro não busca, mas ele te apoia? Ah, ele te apoia, olha só. Então, olha só que interessante. Você sabia que quando a gente muda muito, o nosso parceiro acaba pegando carona na nossa mudança? Sabe, você costuma falar muita coisa para ele. E aí você acha que ele não tá entendendo nada, parece que nada tá chegando para ele. Mas aí, de repente, ele solta uma pérola. Nossa, em relação ao que você está fazendo com a sua amiga, está em desequilíbrio com aquilo que você me fala. Então, você acredita, né, nesse apoio? Se ele vê um apoio, mas ele não segue essa mesma viagem que você, de alguma forma ele está recebendo algo de você. Algo tem de saudável que ele acredita que assim, essa é as viagens da Fabi. A Fabi que gosta disso, mas eu apoio ela. Quando tem esse apoio, quando ele acredita, não, eu não gosto disso, mas vai lá. Só que às vezes você fala alguma coisa, você traz algo para ele, então isso é saudável. Mostra que em algum momento ele pode se abrir. É importante. A Lau colocou, já tivemos muitas idas e voltas, e nenhuma mudança. Eu tentei fazer diferente dessa vez. A proposta de um relacionamento saudável, mas eu realmente tenho que anular quem eu sou, me sinto culpada. Então, olha só, Lau, que importante que você consegue reconhecer que você tem dificuldade de suportar as culpas. Por que a gente não coloca o limite? Pela dificuldade de suportar esse sentimento de culpa. E o que é a culpa? A culpa é estar no mundo das crianças. Agora, quando eu assumo a responsabilidade, que eu quero ser eu nessa relação, tá gritando, o meu eu, a minha verdade está querendo aflorar, está querendo ser expressa nessa relação. Quando eu assumo a responsabilidade de me bancar, de saber que eu preciso ser eu nessa relação, e eu sei que aqui nessa relação não vai ter espaço, é o movimento de eu ir para o mundo do adulto, porque a criança fica na culpa. Por quê? Eu não tirei a nota boa, eu não comi tudo, não raspei o prato, eu não vou ganhar a sobremesa, eu não me comportei bem no Natal, né? No ano todo eu não vou ganhar o meu presente no Natal. Então, quando você me fala de culpa, você se sente, né, como se você estivesse no mundo da criança, daquela criança, né, que ficava culpada quando não tinha um bom comportamento para o pai ou para a mãe aprovar. Então, esse é o seu movimento, Lau, é buscar se adultizar, vir para o mundo dos adultos, colocar essa culpa no bolso, transformar ela em responsabilidade e seguir. Esse é o preço a se pagar, suportar a culpa e transformar ela em responsabilidade. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios do mundo dos adultos. Nem todo mundo tem aquilo que você, né, tá buscando,
Nem sempre, né? Às vezes quando você tá feliz, todo mundo não vai ter todo mundo feliz. Não dá para fazer todo mundo feliz. Então, é buscar realmente ser quem você é e assumir as rédeas da sua vida. Me colocou, você se prioriza e se ama ensinando ela a te amar, sendo ou não mais marido. A Fabi, meu esposo mais observador, percebendo muitas mudanças nele, tá vendo? Olha aí, você acha que ele não tá pegando carona? Tá aí, tá no campo. O meu diz que apoia, mas já falou também que depois que comecei com isso, voltei outra pessoa, que não concorda com muita coisa que eu acredito hoje. Então, né, quando essa fala é bem a fala da pessoa que controla muito, nossa, né, tá sabendo demais, tá indo por caminhos que em algum momento eu vou perdê-la, né, porque às vezes ele supria muito as suas necessidades, atendia muito as suas necessidades, mas agora você está buscando novos caminhos e aí faz com que ele se sinta inseguro. Então, com esse movimento que nós mulheres vamos buscando, se conhecendo, começando a se aceitar, se amar mais, às vezes o outro começa a não ter muito espaço, porque o outro vai apagar, o outro apaga o brilho, o outro mostra que vai acentuando os seus defeitos, não, isso que você está acreditando não é mais a verdade. Então, assim, ele fica como a verdade absoluta, soberana, e aí tudo aquilo que você busca, que você faz, é algo que não é saudável. Então, é preciso repensar se dá para encerrar essa relação do jeito que está e iniciar uma outra relação, começar uma relação diferente, uma relação que os dois ali tenham espaço para dialogar, que cada um tenha a sua opinião, mas também que aceite a viagem do outro, e aí pode ser que vocês vão pegar em algum momento o ônibus de vocês para seguirem uma viagem juntos. Você tem que ter o seu sonho, o seu parceiro tem que ter o sonho dele, e vocês juntos têm que ter o sonho do casal, tem que ter o projeto do casal. A algum momento esse casal vai se encontrar diante da individualidade de cada um. A Michelle colocou: o universo só te dá o que você tem espaço para receber. Sim, isso mesmo, Michelle, perfeito. Então, quando eu consigo sentir que eu, né, sou suficiente para mim, que eu não tenho que ficar atendendo necessidades e expectativas do outro, porque o que acontece muito nas relações que são muito abusivas é que o outro tem que me atender, o outro tem que fazer. O outro fica ali com as necessidades não resolvidas da infância, coloca no meu colo, aí eu ponho na minha mochila. Nossa, tudo isso eu não dou conta. Eu não dou conta de resolver as minhas questões, como que eu vou dar um jeito de resolver as questões dele. Mas sabe o que acontece? Quando você fica nesse lugar de resolver as questões do outro, é porque você invalida todas as suas questões. Você não tem problema, e quem tem problema é o outro. Então, enquanto o outro te dá os problemas, enquanto o outro dá as dores, as feridas, o problema dele para você resolver, você vai se distraindo, você não olha para você, você não cuida de você, mas é a forma que o outro, né, aquela dependência que o outro tem de você, retroalimenta esse relacionamento. Então, perceba hoje o que motiva você estar casada, o que motiva você estar nesse relacionamento. Por mais difícil, por mais abusivo que seja, você tem a sua responsabilidade, mas tem um ganho. Tudo que é sofrido, tudo aquilo que é difícil, eu tenho um ganho. As pessoas, elas vão, nossa, que forte. Na família dela sempre foi assim, era a mulher que levava o relacionamento nas costas. Então, ou é uma punição, ele me traiu, agora eu fico com ele, eu vou me vingar dele, agora eu vou ficar com ele até o final, ele vai ter que me engolir, né? A Fabi colocou: Pri, quando a pessoa fala eu preciso de você, o que ela quer dizer? Você é o ar que eu respiro. É o controlador falando. É uma maneira, sabe quando você começa a fazer, mas se você separar de mim eu morro, se você for embora eu vou me matar. Isso é um relacionamento abusivo, sim, porque quando você chegou na vida dessa pessoa ela já vivia. Então, não fique com medo de você achar que o outro não dá conta de viver a vida dele. Cada um tem a força e a solução para resolver a sua vida, basta a pessoa querer.
E aí você se sente, nossa, como ele me ama, eu sou o ar que ele respira. Olha só, um retroalimentando a dor e a ferida do outro. Eu que não me senti vista, acho lindo que o outro fala que ele, né, que eu sou o ar que ele respira. E o outro não, né, só se sente amado se tá ali no movimento de controlar, vai, né, se sentindo amada porque o outro fica. Então, entendam aí a responsabilidade, consegue perceber a responsabilidade de você estar mantendo uma situação? Agora, quando você pega a bola e entra pra dentro, não tem mais jogo. Então é assim, Fabi, uma dependência. E quando o outro fala que o meu amor machuca ele, tem muita gente que, dependendo da situação, o amor machuca, né? O meu amor faz mal aos demais. E quando o outro fala que o meu amor machuca, né? Então, às vezes, é assim que o outro aprendeu, com dor. É uma relação bem. Aí já entra na patologia, viu? Tem um filme agora, novo, bem pesado até, né? Que chama Águas Profundas, com o Ben Affleck. E ele explica muito, viu, Lau? Assiste esse filme que eu acho que é importante para você. Águas Profundas. O amor que machuca. Até quem nos ama faz mal pra gente. Então, entendam aí. A Aline colocou: casais que se chamam de vida é saudável? Então, às vezes é só um apelido, né? Mas é pesado, né? Ai, minha vida. Eu já tive uma amiga que chamava um e o outro, né? Um era a vida do outro. Vamos dizer, se tem muito isso, é carinhoso, mas até a página 2 não é, né? Michele, quando ele fala, não escuta? Não entendi, me coloca aí. Eu chamo. Quando ele fala, não escuta, não entendi. Coloca aí pra gente. Vamos fazer um movimento? Eu acho que é muito importante. Tudo aquilo que foi falado hoje, vamos começar a refletir mais, a buscar ir para o mundo do adulto. Vou convidar vocês agora a fecharem os olhos. Tem alguma pergunta antes da gente fazer o nosso movimento? Se tem, pode colocar aqui. Quem não tem, já vai para um lugar que possa relaxar, que possa soltar o corpo. Vai voltando aqui para dentro. Quando a gente fecha os olhos, a gente fecha os olhos para o mundo lá fora. E a gente vai olhar aqui para o nosso eu interior, daquilo que mais importa. Se você puder, coloque a sua mão esquerda sobre o seu peito, né? E aí a direita vem aqui, né? Vamos respirar profundamente. Ah, entendi agora o que a Michelle colocou. Eu chamo ele pelo nome. Ah, a Fabi também, eu chamo pelo nome. Que bom, que bom. Vou deixar assim lá, ó. Então vamos para o nosso movimento, vamos fechar os olhos, é muito importante. Tudo aquilo que vocês ouviram, agora vamos internalizar. Respira profundamente, inalando e exalando, deixando o que é de fora lá fora. Traz a atenção para aqui, para o agora, para o momento presente. Vai respirando, respirando, respirando. E comece, de tudo que você ouviu aqui hoje, perceba o que mais tocou no seu corpo. Um incômodo, um absurdo, uma negação, uma resistência. Algo que eu falei aqui para você ficou pulsando mais. E é nesse lugar, é nesse desconforto que você vai focar a sua atenção agora. Respira profundo. Isso. E vai deixando com que esse desconforto tome conta de você, do seu corpo. Deixa tudo isso ampliar. Vai ampliando sem receio, sem querer fugir desse desconforto. É muito importante você entrar em contato com isso, com os olhos fechados, sentindo o seu corpo. Vai respirando, 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 entrando em contato com esse desconforto e ao mesmo tempo você vai imaginando e visualizando você caminhando por um grande jardim,
o seu jardim de segurança, o seu jardim de proteção. Respirando, respirando, respirando. E nesse jardim estão os seus pais. O seu pai, a sua mãe. E você vai respirar profundamente. E todo esse desconforto, toda essa sensação você vai levando com você. Isso. E quando você chega próximo aos seus pais, deixe aflorar uma memória. É uma memória que se conecta com esse desconforto, com essa sensação. Quando você olha para o seu pai, para sua mãe, você vai lembrar de uma cena, de alguma vivência que você tem aí em relação a algo que não é tão saudável, alguma memória, algo que foi até em excesso em relação ao que os seus pais viveram ou até a relação que você viveu com eles. Você vai lembrar de uma data, você vai deixar uma idade aparecer na sua mente, alguma coisa vai te conectar quando você olha para essa cena. Esse desconforto, ele te leva a acessar uma memória. Você conecta. Então é o seu relacionamento de hoje, o seu comportamento, a sua postura tem uma conexão muito grande com o que você já viveu na infância. Esse desconforto, essa dor, ela dá match no seu relacionamento, na sua postura de hoje. E você vai respirar profundamente e você vai começar a olhar para tudo isso, dar um lugar a tudo que foi e como foi, porque tudo te trouxe até aqui. Essa programação, esse script, essa postura, foi aquilo que você deu conta. Foram os recursos e a ferramenta que você tem hoje, mas que agora você começa a se desidentificar de tudo isso, assumindo agora e escolhendo fazer diferente. Se foi um amor que você não recebeu, se foi um roteiro que você está seguindo, você olha para toda essa cena e afirma: agora eu faço diferente. Se você está olhando para o seu relacionamento, agora eu faço diferente. Agora eu vou buscar olhar para mim. Imagina e visualiza como se você estivesse olhando para você no espelho. E acolhe tudo. Olha para você com compaixão, com amor. Abraça. Se abrace, toque em você. Perceba a mão que está apoiada no peito, aprofunda ela, sinta. Agora eu me cuido, agora eu faço por mim. Respira 3 vezes profundamente, deixando todas essas histórias, todas têm um lugar, tiveram em algum momento algum lugar. Agora você pode fazer diferente. Então internaliza esse movimento e veja qual é o sentimento que aflora para que hoje você possa fazer diferente. O que tudo isso vibra aí dentro de você? O que você pode hoje fazer diferente com toda essa consciência, com essa dor? Transformar essa dor em um recurso. Hoje você não tem a responsabilidade de atender às necessidades de ninguém, a não ser as suas, a não ser as que você escolhe. Respira 3 vezes profundamente e isso, vai voltando, voltando. Coloque aqui para mim como que você se sentiu, porque eu vou tirar aqui uma mensagem para que você possa refletir.
Olha só que bom. A Michelle já colocou aqui dela. Sentido. Toda me sentindo livre para voar, sem ter que chamar a atenção deles. Que bom. Gritando, brigando e chorando. Vamos ver, Michelle, qual é a mensagem que chega aqui para você? Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Olha só, hein? A gente tá falando de mudança, de fazer alguma coisa diferente. Então, a inteligência é a capacidade da gente se adaptar à mudança. Que legal, eu acredito que é uma frase bem pertinente a tudo que foi falado aqui. A Fabi colocou, o coração acelerou e sentiu um alívio, uma liberdade. Olha só, que importante. Fabi, a experiência da liberdade, da unidade, somente é possível quando você pode realmente seguir o seu coração. Olha a frase que eu coloquei da constelação de segunda. Que bom. Aqui a Michelle colocou. Arrasamos ontem e hoje a confirmação. Realmente. Sim, sim. Lembra aí que depois eu tiro foto e mando para você. Aqui a Cássia colocou, senti uma calmaria. Olha só que importante, Cássia. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você? Eu sou capaz. Eu sou capaz. Que bom. A Lau colocou gratidão. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você, Lau. Respira aí. Olha que certeira essa cartinha aqui, Lau. Presta bem atenção, respira. Todos vocês que ouviram que a Lau também compartilhou a história dela. Eu fico com as minhas questões e deixo você livre para seguir a sua vida e os seus próprios aprendizados. Olha só que resposta, hein, para sua pergunta. Cássia colocou total sentido. Cecília, reiniciar movimentos deixados para depois. Olha só, Cecília, que importante, hein? Vamos ver qual é a mensagem que vem para você aqui. A caverna em que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você procura. Tá vendo? Reiniciar os seus projetos deixados para trás. Olha o que tem aí para você. Fabi colocou, olha, gratidão. Carla, me lembrei de quando minha mãe ia sair para algum lugar sozinha, meu pai ficava com raiva e eu sentia raiva também. Olha só. Carla, vamos ver. Nossa, até me arrepiou minhas pernas aqui. Vamos ver que mensagem que vem para você, Carla. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm um lugar em seu coração. Acolha todos, dê um lugar no seu coração e vai cuidar de você. O Aline falou, eu tô dirigindo, mas lembrei de uma briga aos gritos quando ela tinha 4 anos. Fiquei com a palavra de inteligência emocional. Olha só, de uma briga aos gritos. Ó. Vamos ver aqui, Aline, qual é a mensagem que vem para você? Respira aí. O mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. Esses gritos, né? Então, o mais importante na comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. Cássia colocou gratidão. Fabi, nossa, Lau, que lindo, tá vendo? Danda, foi muito bom. Me senti amada e acolhida por eles. Que importante, hein, Danda? Olha só, que gostoso. Vamos ver qual é a mensagem que vem pra você, Danda? Olha, quer vir 2, então eu vou ler as 2. Acredite, debaixo da casca áspera da maioria das pessoas há um ser desejoso de dar e receber amor. Não existem problemas sem soluções. Eu fico com 50% do que deu certo e errado e deixo você com os outros 50% do que deu certo e errado no nosso relacionamento. Tem alguma questão aí que às vezes pode ser que você tá mascarando, viu? Lau, o universo é maravilhoso. Sou muito grata por ter entrado nessa live. Era tudo que eu precisava. Que bom, hein? Cecília também agradeceu, a Aline também. Agora eu vou tirar uma cartinha para quem não esteve presente, mas que sempre assiste, que sempre me dá um retorno. Se você acredita que essa live seja aí, foi importante, vai ser importante para alguém,
encaminhem também, que é sempre muito bom, é a troca que a gente mantém aqui. Então, para você que acompanhou, que ficou até o final, olha só, para você que vai assistir depois, eu acredito que para todas nós. Eu libero você de todos os padrões repetitivos da nossa família. Eu libero você de todos os padrões repetitivos da nossa família. Gratidão para você que ficou aqui, que me escutou, que está sempre aqui presente. Agradeço imensamente sempre, né? A colaboração, o compartilhar que vocês colocam aqui. E só agradeço. E se vocês tiverem algo que vocês queiram que eu fale aqui, algum tema, mandem aqui no direct, que sempre será muito bem-vindo. Muito obrigada, uma ótima tarde de quarta-feira. Um grande abraço.